Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai iniciar mais uma aula não presencial da nossa disciplina de Física, beleza? Bom, galerinha, vamos então começar a nossa aula não presencial da disciplina de Física da etapa 6 da EJA. E na aula de hoje, galerinha, a gente vai conferir uma revisão sobre os temas passados, os temas das aulas passadas, que é o tema relacionado a calor e temperatura e as escalas termométricas, tá bom? Então, galerinha, começando o nosso encontro de hoje, a gente vai então iniciar mais uma aula do dia 27 de setembro, o nosso encontro não presencial, que vai falar aqui dos conceitos fundamentais da termologia, conceitos relacionados a calor e temperatura, e também sobre as escalas termométricas. Disciplina Física, e eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês, começando mais um encontro hoje. Bom, galerinha, o nosso objeto do conhecimento é o tema, é o conteúdo que a gente vai abordar na aula de hoje. E, para esse conteúdo, nós temos o seguinte objetivo: aplicar as situações problema envolvendo os conteúdos de conceitos fundamentais da termologia e escalas termométricas. Da teoria à prática será o ponto principal da nossa aula de hoje, que é a resolução de questões durante toda a nossa aula. Beleza? Então, para começar o nosso encontro de hoje, eu vou relembrar com vocês o que são escalas termométricas e quais são as principais escalas termométricas que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Para começar, professor, o que são escalas termométricas? Bom, uma escala termométrica é um conjunto de valores, um conjunto de números, que esses números eles equivalem a temperaturas de um determinado corpo. Temperaturas que corpos podem atingir em diferentes situações. Quando esses corpos estão em diferentes estados, quando são submetidos a diferentes valores de pressão e temperaturas. Tá bom? Bom, essas escalas, para serem construídas, elas devem ter valores entre dois pontos: os pontos máximos e pontos mínimos. Esses pontos são pontos de fusão e ebulição de uma substância termométrica, ou seja, uma substância que pode variar o seu volume à medida que sofre um aquecimento ou um resfriamento. Além disso, galerinha, através dessa escala, eu posso determinar valores numéricos que um objeto é submetido durante um aquecimento ou um resfriamento, tá bom? Então, uma escala ela tem esse objetivo: determinar qual é a variação de temperatura de um determinado objeto quando ele é submetido a um aquecimento ou um resfriamento, certo? Bom, galerinha, essas escalas, as principais que a gente estudou, são as escalas Fahrenheit, a Celsius e a Kelvin. Bom, as escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin, elas têm algumas características e elas serão abordadas agora nessa nossa revisão. Beleza? Bom, professor, vamos então começar com a escala Fahrenheit. Ela é a escala criada pelo alemão Daniel Fahrenheit. Ela é uma escala muito utilizada por países da língua inglesa e este mesmo Fahrenheit
foi a primeira pessoa que criou um termômetro de mercúrio que conseguiu funcionar de forma satisfatória. Após fazer medidas baseadas no ponto de fusão da água e na temperatura normal do corpo humano. Então, quando ele primeiro observou a temperatura da água utilizando esse termômetro criado por ele, ele observou que deu certo, que funcionou. E, além disso, ele testou na temperatura do corpo humano e observou temperaturas normais. Essa escala, galerinha, ela é uma escala que vai possuir valores que vão desde 32 até 212. Então, como eu falei para vocês, toda escala ela vai ter um ponto máximo e um ponto mínimo. O ponto mínimo será sempre um ponto de gelo dessa escala. O ponto máximo será sempre um ponto de vapor dessa escala. O ponto de gelo será o ponto que nós temos como ponto de fusão da substância termométrica. O ponto de vapor será o ponto que nós temos como ponto de ebulição dessa substância que foi criada o termômetro. Para a escala Fahrenheit, você tem como ponto de gelo 32 graus Fahrenheit. Para ponto de ebulição, você terá 212 graus Fahrenheit. Beleza? Então, você vai observar essas temperaturas na escala Fahrenheit. Bom, na escala Celsius, que é a segunda escala que a gente vai estar trabalhando hoje, ela já é uma escala bem mais conhecida. Deixa eu só finalizar aqui os valores do ponto de ebulição e do ponto de gelo da escala Fahrenheit. Então, vamos lá agora. Bom, na escala Celsius, eu vou anotar aqui os seus pontos aqui em cima. Ela já é uma escala que é mais usada em diversos países. Ela é uma escala bem mais comum. E foi uma escala criada já no século XVIII pelo sueco Anders Celsius. Diferentemente da Fahrenheit, Celsius não utilizou a substância salina que ele utilizou, né? Que Daniel Fahrenheit utilizou. A substância que Celsius utilizou foi uma substância diferente. Foi só a água. Fahrenheit já utilizou uma mistura salina de água, gelo e sal. Então, por isso que os valores são diferentes na escala Fahrenheit para a escala Celsius. Os pontos de fusão, ou seja, de gelo, e de vapor, ou seja, de ebulição, na escala Celsius, são, respectivamente, 0 e 100 graus Celsius. Tá? Então, você vai observar que na escala Celsius eu terei ponto de gelo igual a 100, na escala Fahrenheit eu terei na escala Celsius eu terei ponto de gelo igual a 0, enquanto na Fahrenheit é 32. Na Celsius eu terei ponto de vapor igual a 100, enquanto na Fahrenheit é 212. Para finalizar, já que a gente já falou da Celsius, falamos da Fahrenheit, vamos falar da Kelvin, ou também chamada de escala absoluta. A escala conhecida como escala absoluta
ela tem esse nome porque os seus valores não podem chegar a zero. O mínimo valor que essa escala possui é o chamado zero absoluto. E os pontos de gelo e vapor dessa escala são, respectivamente, de gelo 273, de vapor 373. Tá bom? Mas como eu falei para vocês, o valor mínimo dessa escala não é o 273. O valor mínimo dela é o 0 Kelvin, que seria o menor valor de temperatura que uma substância pode ter. Esse 0 Kelvin, para você ter uma noção de quanto ele vale, na escala Celsius, 0 Kelvin tem um valor de menos 273 graus Celsius. Tá? O porém, que esse valor nunca foi encontrado realmente. Nunca se obteve esse valor realmente em uma substância que foi submetida a menores temperaturas. O valor mais próximo que se obteve foi o valor de menos 270. O valor mais próximo que se chegou. Bom, essas são as principais escalas, tá? Que nós estudamos. E, só para finalizar a questão de conhecimento sobre a escala Kelvin, ela foi construída pelo irlandês William Thomson. E se você perceber, esse mesmo William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, ele pegou uma escala que tem como pontos de máximo e mínimo uma diferença de 100 graus, 100 valores. Essa mesma diferença é a da escala Celsius. A escala absoluta, ou escala Kelvin, também utilizou água, também utilizou como substância termométrica a água, porém, utilizou essa água no estado de vapor, beleza? Então, ele já utilizou essa água numa situação diferente, no estado diferente da utilizada por Celsius, beleza? Vamos então agora observar o resuminho, que eu também preparei para vocês, que vai conceituar o que é temperatura, o que é calor, o que é fluxo de calor, e também vai falar sobre as conversões entre as escalas termométricas. Para converter Celsius para Fahrenheit e Celsius para Kelvin, você vai utilizar aqui a partezinha do nosso resumo que fala de conversão. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou conceituar para você o que é temperatura, o que é calor e o que seria fluxo de calor. Para começar, jovens, o que seria temperatura? Temperatura, meus queridos, é o grau de agitação de uma molécula, tá? É o grau de agitação de uma molécula. Então, a temperatura, quando você mede a temperatura de um corpo, você estará medindo quanto de agitação a molécula daquele corpo, as moléculas que compõem ele, vão possuir, tá? Então, se você tem uma alta temperatura, quer dizer que você está tendo uma grande agitação molecular das partículas que compõem aquele objeto. Agora, se a temperatura do objeto do corpo está baixa, então você vai observar que a agitação das moléculas também é baixa para aquele objeto. Calor.
seria uma transmissão de energia de um corpo para outro em decorrência do que, professor? Em decorrência da diferença de temperatura entre esses corpos. Então, quando eu tenho dois ou mais corpos que estão com temperaturas diferentes, eu posso dizer que eles vão possuir, olha só, uma transmissão de calor. Ou seja, uma transmissão de energia que sai de um para outro, sempre saindo do mais quente para o mais frio, do que tem maior energia para o que tem menor energia. E, além disso, nós temos o fluxo de calor. O fluxo de calor seria exatamente você transmitir esse calor dessa região mais quente para uma região mais fria, como eu havia dito para vocês. O calor, ele sempre tem esse fluxo, ele sempre tem esse sentido. Sempre do mais quente para o mais frio. Sempre do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Vamos para as escalas termométricas novamente, para a gente relembrar quais são elas e quais são os seus limites, né? De ponto de vapor e ponto de gelo. O ponto de vapor para Celsius, só para a gente relembrar, vale 100. O seu ponto de gelo vale 0. Beleza? Fahrenheit, 32 para o ponto de gelo, 212 para o ponto de vapor. Kelvin, 273 para o ponto de gelo, 373 para o ponto de vapor. E vamos falar das conversões. Não podia faltar na nossa aula de escalas termométricas as conversões também. Não é isso? Então, para converter de Celsius para Fahrenheit, a gente vai colocar aqui as 3 escalas juntas. Mas sempre lembrando, se eu quero converter de uma escala para outra, eu desconsidero a terceira. Por exemplo, se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, então eu desconsidero a relação que existe Kelvin. Então fica só C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Beleza? Professor, se eu quero converter de Celsius para Kelvin, o que eu vou fazer? De Celsius para Kelvin, eu vou desconsiderar a parte da conversão que fala sobre Fahrenheit. Então, eu vou considerar só C sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5 também. Bom? E se eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin, eu desconsidero a parte da conversão que fala em Celsius. Vou considerar só a igualdade entre Fahrenheit e Kelvin. Beleza? A mesma coisa acontece com a variação. Só que a diferença da conversão de temperatura para a conversão de variações de temperatura é que a variação é um intervalo entre temperaturas. Beleza? Então, quando eu tenho um intervalo de temperaturas, aí o que a gente faz, jovens? Eu vou sempre ter variações de temperatura. Eu sempre tenho uma temperatura final menos uma inicial em uma escala e a mesma coisa na outra. Aí eu quero saber quanto é uma variação de temperatura em uma escala comparando com a variação da temperatura de outra escala. Então eu faço o seguinte, galerinha, se eu quero
variação de Celsius e variação de Fahrenheit, eu desconsidero a parte que fala sobre Kelvin. A mesma coisa se eu quero entre Kelvin e Celsius. Eu desconsidero a parte que fala em Fahrenheit. E o mesmo aconteceria se eu quisesse entre Fahrenheit e Kelvin, né? Eu ia desconsiderar a parte que fala em Celsius. Show de bola, meus queridos. Então, a gente vai agora trabalhar com essas conversões através das nossas questõezinhas, através dos nossos problemas. Perfeito. Show de bola. Galerinha, vamos começar com a nossa primeira atividade, que ela vai falar o seguinte. O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação, por muitos anos, publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 21 de julho de 2002. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás de nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 321 graus, o corpo é levado para o tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Então, aqui é uma situação em que você tem o congelamento de cadáveres para uma maior preservação. Tá? Aqui é a prática realizada nesse ato do congelamento. Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada, considerando que o valor indicado foi de 321 graus, esteja correto e pertença a uma das escalas, seja a escala Kelvin, seja a escala Celsius, ou seja a escala Fahrenheit. Pode-se concluir que a escala usada foi. Qual a escala usada, jovens? Pode ser a escala Kelvin? Poderia ser ela? Bom, professor, eu acho que não poderia ser. Por quê? Porque a escala Kelvin ela é conhecida como escala absoluta. E por ser uma escala absoluta, ela não pode possuir valores negativos. Então, a primeira está errada. Tá? Não pode ser a Kelvin. Por qual motivo? Porque ela não possui valores negativos. Fahrenheit poderia ser? Ele diz assim, pode ser Fahrenheit por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala. Não. O zero absoluto também pode ser medido na escala Celsius, tá? Beleza? Porém, ele está dizendo que eu posso atingir valores inferiores ao zero absoluto. E aí, será que eu posso atingir valores inferiores ao zero absoluto? O zero absoluto é um valor, é o menor valor que um corpo pode ter. Então, eu não posso admitir valores inferiores ao zero absoluto. Tá bom? Então, pode não ser em Fahrenheit. Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admite esse valor numérico de temperatura. E aí, jovens? Eu posso não ter valor numérico de temperatura de menos 321
Na escala Celsius, o que vocês acham? Na escala Kelvin, eu posso não ter. Mas e na escala Celsius? Vamos deixar em aberto aí. Letra D, Celsius, pois ela só tem valores negativos para a indicação de temperaturas. Não. Tanto que ela tem valores que vão de 0 a 100. Ela tem valores negativos, mas tem valores também que vão de 0 a 100. Então, letra D está fora. Letra E, Celsius, por se tratar de uma matéria publicada em língua portuguesa e por ser a unidade adotada oficialmente no Brasil. Mas será que é por esse motivo? E aí? É só por esse motivo, galerinha? Então, a gente não marcaria a letra E, tá? Porque ele pode estar tratando de uma escala que não está sendo usada no Brasil, mas que você pode estar traduzindo um artigo, um texto de outro país, tá? Então, se a gente observar, o gabarito mais correto seria a da escala Fahrenheit, que a gente encontra aí na letra C. E só para você ter uma noção de que a letra C é a alternativa mais correta, a escala Celsius e a Kelvin não admitem valores de 321 negativo. A escala Celsius, o menor valor que ela pode ter é menos 273 graus Celsius. A escala Kelvin, o menor valor que ela pode obter é 0 Kelvin. Já a escala Fahrenheit, o menor valor que ela pode ter é menos 431 graus Fahrenheit, tá? Perdão, 459, aproximadamente 460 graus Fahrenheit negativo, tá? Então, menos 321 seria um valor que ainda podemos ter na escala Fahrenheit. Por isso que o gabarito correto é o gabarito da letra C. Beleza? Jovens, vamos para a próxima questão. Ela diz assim: a embalagem de um alimento importado contém a seguinte informação: conservar a temperatura mínima de 23 graus Fahrenheit e máxima de 50 graus Fahrenheit. Determine o valor da temperatura mínima e máxima na escala Celsius. A mínima foi de 23 graus Fahrenheit. A máxima foi de 50 graus Fahrenheit. Então, jovens, vamos lá. Determinar a temperatura em Fahrenheit de 23 graus Fahrenheit. Quero saber quanto ela vale em Celsius. Então, você usa a relaçãozinha que a gente usou agora há pouco. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu quero achar quem é esse C. Então, eu continuo com ele. C sobre 5. Aqui do outro lado, eu quero achar quem é esse F. Que a questão disse que é para ser o mínimo, né? Que é 23. Eu subtraio com 32 e vou dividir o resultado por 9. Vamos lá. Continuando aqui desse outro lado.
ficaria C sobre 5 igual a subtração de 23 menos 32. Que dá quanto, jovens? Menos 9, não é isso? Isso dividido por 9. Se a gente simplificar 9 com 9, aqui em cima ficaria menos 1, aqui embaixo ficaria 1. Fazendo meio pelos extremos, eu ficaria então com C igual a menos 1 vezes 5. Ou seja, C é igual a menos 5 graus Celsius. Perfeito. Achamos então a temperatura de 23 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos agora, galerinha, para a próxima temperatura. 50 graus Fahrenheit. O que eu vou fazer, professor? Agora a gente vai determinar quanto é que vale 50 graus Fahrenheit. Já determinei quanto é que vale 23. Agora eu quero determinar quanto vale 50. Ficaria C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. C sobre 5, então vai ficar C sobre 5 ainda, porque eu quero saber quem é esse C. No lugar de F eu coloco 50, então fica 50 menos 32, dividido por 9. C sobre 5 é igual a 50 menos 32. E aí? Dá quanto, jovens? 18, né? 18 sobre 9. 18 por 9, eu posso simplificar ambos por 9 também. Aqui em cima fica 2, aqui embaixo fica 1, dividindo os 2 por 9. Faço meio pelos extremos, então ficará C igual a 2 vezes 5. C, que é a temperatura em graus Celsius, vale 10 graus Celsius. Então, enquanto uma vale menos 5 graus Celsius, a outra vale 10 graus Celsius. Beleza? Respondemos aí a nossa segunda questãozinha. Vamos lá para a terceira. Terceira questão diz assim: a temperatura média do corpo humano é 36 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, novamente, olha só, você usa a relaçãozinha. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu quero achar quanto é 36 graus Celsius em Fahrenheit. Então, no lugar de C, eu coloco 36. Divide isso por 5. É igual a F menos 32 dividido por 9. 36 não dá para simplificar por 5. Então, eu sou forçado a realizar aqui a operação de meio pelos extremos. Quando a gente realiza essa operação, galerinha, a gente fica com 5, que multiplica todo esse termo aqui, F menos 32. Então, fica 5 vezes o termo F menos 32. Igual a 36
vezes 9. E agora, como é que a gente faz? A gente vai ter que, no braço, multiplicar esse 36 vezes 9. Mas antes, eu tenho que fazer a propriedade distributiva aqui, ó. Porque o 5 vai multiplicar o f, então fica 5f, e também vai multiplicar o 32. 5 vezes 32 dá 160. 36 vezes 9. Vamos multiplicar aqui. Fazer aqui rapidão. 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 3 dá quanto aí, jovens? 9 vezes 2, 18. Mais 9 dá 27. Não é isso? Mais 5 dá um total de 32. Ok? Então, nós temos aí 324 como resultado da nossa multiplicação. O 160, ele está negativo de um lado, passa para o outro positivo. Então, fica 324 mais 160. 5F dá um total aí de quantos, jovens? 324 mais 160. Soma aqui 4 com 0 dá 4. 6 com 2 dá 8. 3 com 1 dá 4. Então, fica 484. Agora, não tem como fugir. Eu vou ter que dividir esse número 484 por 5. Não dá mais para fugir. Trazendo essa operação aqui para cima, F será 484 dividido por 5. E aí, jovens? Vamos dividir aqui em cima. O valor mais próximo é 9, né? 9 vezes 5 dá 45. Sobra aí 34. O valor mais próximo é 6. 6 vezes 5 dá 30. Continuando aqui. Subtrai, sobra 4. Coloco uma vírgula para ficar 40. E aí o valor mais próximo é 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, dá um total aí de 96,8 graus Fahrenheit. Tá? Você pode conferir todos esses cálculos que eu fiz depois. Passo a passo, né? Essas divisões, essas multiplicações, passo a passo, e você vai observar o mesmo valor que eu também. Bom? Então, dá um total aí de 96,8 graus Fahrenheit. E vamos agora para a quarta questão. Expresse o ponto de ebulição normal do oxigênio, que é menos 183 graus Celsius, na escala Fahrenheit. Então, eu quero saber quanto é menos 183 graus Celsius na escala Fahrenheit. Usa a relaçãozinha entre escala Celsius e escala Fahrenheit. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. No lugar de C, você coloca menos 183 dividido por 5. É igual a F menos 32 sobre 9. E aí, galerinha? Será que dá para simplificar logo aqui? Não dá, né? Então, é o jeito a gente multiplicar aqui.
Vou fazer o seguinte, eu vou simplificar o mais simples possível, né? Para não ficar um número muito grande. Então, 183 dividido por 5 dá por 3. Fica 15. Subtrai, sobra 33. Dá por 6, vai sobrar 3, né? Põe uma vírgula aqui, fica aí um 30, e dá por 6 de novo. Então, no lugar de 183 negativos, eu posso colocar menos 36,6 igual a F menos 32 por 9. Aqui não ficou nada, porque eu dividi o menos 183 por 5, então fica 1. Faço aqui meio pelos extremos, e aí fica F menos 32 igual a menos 36,6 vezes 9. O produto de menos 36,6 vezes 9, jovens, para ser mais rápido, dá 329,4. Então, vai ficar, olha só, menos 329,4. Esse 32, ele passa somando. Deixa eu fazer aqui, ó, para a gente finalizar. Vou fazer direto. O 32 ele passaria somando o resultado dessa multiplicação, né? Então, fica menos 329,4 mais 32. Quanto é que dá, galerinha? Essa subtração. E aí? Para a gente finalizar, dá um total de menos 297,4 graus Fahrenheit. Então, em Fahrenheit, esse é o valor do ponto de ebulição normal do oxigênio. Certo? Bom, galerinha, vão ficar uma série de questões para vocês responderem em casa, treinarem essas transformações, essas conversões em casa, e a gente vai ficando por aqui no nosso encontro não presencial. Na próxima semana, a gente vai ter mais uma aula de revisão e a gente revisa ainda mais esses conteúdos, tá bom? Até o nosso próximo encontro, galerinha. Fiquem com Deus e tchau, tchau.